Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso Pod Papo de Periferia. Nessa segunda temporada, trazemos o tema especial Banda Anunciador. Tão aí? Tão aí? Vamos nessa! Pode Papo de Periferia. Eu sou Neza Moura, jornalista, libriana, produtora e sua apresentadora durante esse podcast. Hoje teremos 2 convidados super especiais, inclusive 2 dos fundadores de um dos bandos mais importantes que se junta ao bando anunciador, o Bando das Baraunas. Flávia e Léo estão aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Nisa. Obrigada. Pois é. Então, hoje a gente vai acabar falando sobre uma vertente do bando que talvez as pessoas achem que quem chega ali no centro acha que aquela galera tá toda junta ali. Mas é extremamente importante o trabalho que é feito nos bairros, dos bandos que vêm de lá, e é tradicional também na cidade. Mas o pessoal que está assistindo a gente, talvez até o próprio pessoal da cidade, não saiba como é que funciona. E vocês dois acabaram, sendo inseridos nisso e são fundadores de um dos principais, que é o do bairro Baraunas, aqui em Feira. Conta pra gente um pouquinho como foi que iniciou essa ideia. Vamos ver que esse potencial. O Bando das Baraunas iniciou de forma bem... A palavra é que tá bem informal. Sim. O Bando das Baraunas começou de forma bem informal, mas com a curiosidade de ir à rua saber o que era essa festa chamada banda. E vocês viram como? A gente viu na televisão, viu falando que ia ter uma festa no domingo, antes da festa de Santana. Tem a questão da religião também. Eu sou católica, então tinha a associação. Aí minha mãe conversou, falou, essa festa já teve antigamente e tal. E dentro da Baraúna tem uma tradição muito grande das festas populares. Tem o enterro do ano, tem a lavagem, tem a queima do Judas, tem todas essas festas. E aí acabou que quando teve a informação que haveria o bando, eu e mais 2 amigos, a gente decidiu ir para ver o que é esse movimento, o que é isso tudo que está acontecendo lá na matriz. E a gente decidiu ir, tanto é que a gente não levou acessório, a gente não foi fantasiado, a única coisa que a gente levou foi uma sombrinha colorida. Mas por ter alguma coisa, porque a gente sabia que era todo mundo fantasiado, bem na perspectiva da alegoria. Sim. Então, o que a gente vai levar? Não tem um chapéu, não, vou levar uma sombrinha. Tava meio nublado e o horário também bem cedo. Sim. E tinha o café da manhã, a gente foi antes do horário do café da manhã, tomou café e tal. E aí a gente ficou lá com a sombrinha e ficou vendo e tal. E no ano seguinte, nós tínhamos um cursinho pré-vestibular na comunidade. E aí o cursinho serviu para que a gente começasse a convidar as pessoas do cursinho. Então, quando a gente chegou da festa, viu que era massa, no ano que vem eu quero ir de fantasia, e eu quero levar um cartaz, eu quero levar alguma coisa, alguma mensagem. Aí a gente foi se organizando. E no ano de 2011, a gente foi a primeira vez como Bando das Baraunas, que a gente levou uma faixa grande com o nome Baraunas e cartazes. Nesse ano a gente organizou, se não me engano, para não ser fiel à história, se não me engano tinham em média 15 pessoas que foi nesse bando. A gente botou a faixa foi feita lá em casa, no hall de lá de casa. Eu comprei o pedaço do pano de faixa. Rafaela, que é uma amiga, ela tem uma habilidade, aí escreveu o nome Baraunas, e aí a gente convocou algumas pessoas do cursinho e que já tinham ido antes pra gente ir. E aí a gente acordou cedo e foi.
pra rua. Também a gente não tava assim, nem foi todo mundo fantasiado, foi mais assim mesmo, pra ir já organizados. E aí, a partir do momento que a gente chegou e levou a faixa e que a gente, de certa forma, organizou um grupo com o nome Baraunas, no ano seguinte, a gente acabou cativando, né, na volta, a gente, o que foi isso que vocês foram? Porque tá com o nome Baraunas, as fotos da rede social. Então, o que é isso? O que foi isso? Que movimento foi esse que tinha o nome Baraunas? E aí, o pessoal da comunidade, que tem uma riqueza muito grande na parte da percussão, da música. Então, lá é um celeiro, né? Um celeiro musical muito grande a Baraúna. Então, aí, essas pessoas viram essa movimentação. E aí, no ano seguinte, 2012, já organizou, botou um carrinho, tipo aquele de colocar isopor pra festa. Colocou um carrinho, um som. E aí subiu, colocou uma faixa, Banda das Baraunas, e aí subiu. Aí foi o primeiro ano que foi com uma estrutura parecida com a que é hoje. Que tem o som, que tem as músicas. Porque, assim, na Baraúna, desde esse primeiro ano, começou a todo ano ter uma música. Então, todo ano, no Bando das Baraunas, tem a música que vai ser tipo o hino do bando. Que legal. O hino do bando, que aí tem os ensaios. É composta lá dentro. Que é composta pela galera de lá. Tem Loi, tem Jefferson, deixa eu lembrar dos nomes, tem Márcio. Fala o nome de todo mundo. Tem Vavado. Tem Vavado. Me ajuda aí. Então são essa galera que compõe e que ensaia. E é durante o ano. É uma preparação anual. mesmo. Isso, exatamente. Porque o bando hoje, o Bando das Baraunas, ele acontece durante o Bando Anunciador e durante a micareta. Sim. Ele tem dois momentos. Durante o Bando Anunciador, no mês de julho, ele tem uma roupagem, uma organização. E durante a micareta, a questão da roupa não muda, porque é uma característica. Camisa xadrez e chapéu de palha. Tanto que faz parte de uma música. Chapéu de palha e... Já é uma identidade visual que já tem. Muito grande. E aí, tanto no Bando Anunciador quanto na micareta, essa marca não muda. Mas algumas movimentações dentro do bairro durante o bando é diferente do que na micareta. Como o quê? A participação da comunidade é muito grande nos dois, né? Sim. Nos dois. Mas no bando anunciador, no mês de julho, a gente percebe uma quantidade maior de famílias. Porque tem aquela questão assim, de que até o horário, porque o bando anunciador na micareta, se não me engano, é no meio-dia, mais ou menos, que é o horário de saída. E o bando anunciador é um horário mais de manhã, mas um horário que o sol não está tão... Então, as crianças, mesmo que seja de manhã cedo para subir, mas tem algumas pessoas que já encontram lá em cima. Então, é um horário que é tranquilo para as crianças. Democrático, né? Isso. E o horário de meio-dia, às vezes o sol está muito quente. E, enfim, a gente percebe que a logística, a organização, o fuzuê mesmo do bairro, em relação ao momento do bando, no bando anunciador, é muito grande. E essa necessidade de saber se vai ter, né?
vai ter, como é que vai ter, qual vai ser a cor, porque as listras elas mudam, qual vai ser a cor, como vai ser. Ah, mas todo ano não vai fantasiada? Quem é que vai fantasiado? Eu já tenho um morador de lá do bairro chamado de Carlos, que ele faz concurso de fantasia no tempo principalmente agora no tempo da pandemia que a gente estava sem bando. Aí ele foi resgatando algumas imagens, algumas fotos da galera antiga e fez concurso de fantasia para que movimentasse de certa forma e não se perdesse a questão com o bando. Me conta um pouquinho dessa questão das fantasias, porque eu tô curiosa, quero saber. Porque existe uma identidade visual e existe uma história por trás. Qual o motivo de vocês terem essa roupa tão característica? Pelas informações Adoro. que é algo bem simples, é mais a questão mesmo da época do ano, porque o bando anunciador acontece muito próximo à festa junina. Então, se pensou, como é que a gente vai caracterizado? Num dos primeiros bandos que a galera foi com aquela roupa grande das micaretas antigas, mortalha, né? Tipo mortalha, aquelas roupas grandes que tinha lá de um bloco, que lá tem 2 escolas de samba, então acabou que usou e tem um bloco também de afoxé, né? Isso. Então usou essas roupas do grupo. Sim. Já. E aí a roupa tinha essa característica da lista. E aí, quando se pensou em organizar e pensar também, porque essas camisas elas são vendidas, há um comércio também, há uma organização financeira dentro do bando, porque as fantasias elas são comercializadas, as pessoas elas compram e aí participam do bando. E aí, quem não tem como tá adquirindo, que é um preço tranquilo, mas quem não tem como tá adquirindo, pode escolher ir com a sua fantasia. Sim. Sua fantasia e participar do bando. O importante é estar lá no meio, fazer a resenha, movimentar, dançar, o samba duro, porque tem uma característica muito grande o samba. Sim. Então a percussão, então tá lá no meio, cantar as músicas de exaltação mesmo, a negritude. Então isso é muito, muito característico da Baraúna. Isso, você trouxe também na sua fala, eu já vou falar com você, na sua fala sobre uma música, que todo ano é escolhida uma música e tem o compositor de lá. Como é que acontece esse processo de criação e se tem tema, quem faz, como é essa preparação? Eu não tenho um respaldo tão grande assim para falar da composição da música, mas normalmente é Loi, Fabinho, Márcio, Vavado, Fabrício, essa galera da música, Edilson, Fredson, Isso. Jefferson, que é um dos organizadores junto com Edilson Barbosa. São esses que se organizam, porque já são mesmo do mundo da música, são percussionistas, são multi-instrumentistas, alguns são cantores. Então, assim, eles já estão dentro desse universo da música e aí, todos os anos, se pensa, não é um tema, mas a gente percebe pelas composições que é uma linha de raciocínio, mais ou menos assim. Porque, tipo, uma das primeiras foi essa da camisa xadrez. Chapéu de palha e camisa xadrez. Marca registrada, né? É o bando das Baraúnas que viemos trazer para vocês. Aí, falando mesmo, porque dizendo quem é a gente. Isso, quem é a gente, como a gente tá vestido. Se você vê a camisa xadrez, se você vê o chapéu de palha, é o bando das Baraúnas que veio trazer para vocês. E acabou.
E ponto. Estamos aqui. Estamos aí. Gostou, não gostou? É Baraúna. Então, assim, que é um dos gritos também, né? Ô, Baraúna chegou. E acabou. É o melhor, maior, é o 100%. Então, essa é uma das... É muito dos gritos, essa questão mesmo de afirmação, de pertencimento, de identidade, de afirmação de lugar, que foi um processo de construção também de nós, Sim. moradoras e moradores do bairro, que acabou que durante algum tempo a gente percebeu que enquanto o bando também reflete isso. Enquanto a gente mostrar para Feira de Santana, para Bahia, para o mundo, que a Baraúna está aqui, que a Baraúna tem as suas questões, que a Baraúna tem, como os diversos lugares do mundo tem, mas a Baraúna está aqui. A Baraúna tem cantores, a Baraúna tem percussionistas, a Baraúna tem professores, a Baraúna tem médicos, a Baraúna tem de tudo. Então, o que você procurar, a Baraúna tem. E essas pessoas vão estar no bando, fazendo a festa, democraticamente, seja ela de qualquer esfera que for. Seja a pessoa que está lá empurrando o carrinho, vendendo a cerveja, ou seja ela a pessoa que está lá no microfone cantando. Então, é bem isso, bem Baraúna. Tudo que você falou é muito característico, né, assim, do bando de vocês. Inclusive, a gente fala de identidade. Você falou muito de identidade. E Léo é uma das pessoas que é responsável pela identidade visual que esse bando traz. Então, conta pra gente um pouquinho como foi essa sua inserção de trazer, de ter a visão de que aquele momento teria que ser registrado e registrado de uma forma especial. Certo. Neza, em relação ao registro de audiovisual, porque é importante eu citar, antes de responder a tua pergunta, Sim. um pouco da história do nosso coletivo, que é a Tudo Junto Produções. Sim. Porque a Tudo Junto Produções é um coletivo audiovisual que a gente teve início em 2016, lá na Baraúna. Aí tem a Flávia, Joelson, Guilherme, carinhosamente que a gente chama de Guima, e eu, né, no caso. Aí é importante porque a gente fala assim que a Baraúna sempre foi muito forte na cultura, mas nunca teve essa preocupação de registrar, de registro. Assim, oficial, sabe, juntar todas o registro audiovisual, tanto em fotos, em vídeos. A gente não tinha essa tradição, né? Tanto que a gente tem time de futebol, enfim, time de futebol, como o Flávio citou anteriormente. A gente tem o enterro do ano e nunca foi registrado. São festas que têm mais de 70 anos, mas nunca teve um registro oficial. Aí a gente viu essa necessidade de estar registrando. E aí, respondendo a sua pergunta, desde 2016 a gente faz essa cobertura. Mas, por questão de equipamento, a gente fazia mais essa cobertura fotográfica. Sim. Assim, a cobertura audiovisual na questão de vídeo foi mais agora, depois de 2018, com a questão da pandemia, né? Questão do online. Aí a gente começou mais a questão de lives. Tivemos convidados. O ano que não teve o bando, a gente fez uma live com o pessoal que fazia parte da organização hoje. E aí a gente incluiu, dentro dessa visão de audiovisual, o vídeo. Mas a gente sempre teve essa preocupação do coletivo, Tudo Junto Produções, por conta disso. Porque sempre tivemos essas festas e nunca eram registradas. Aí passava adiante. Hoje temos festas que, infelizmente, não existem mais e a gente não tem nenhum tipo de registro. E aí fica só na lembrança das pessoas mais antigas que vai nos contando. Por exemplo, como a primeira fase do bando, né? Que teve o primeiro momento do bando, aí teve uma pausa, né? Depois teve o retorno. Sim. Aí esse primeiro momento a gente não tem nada registrado em relação ao Baraúna e teve, assim, a questão dos mais antigos, né? Falavam que era parte pagã da festa e iam, mas a gente não tem nada registrado. Aí a gente vê essa necessidade, a partir daí, dessa problemática, entendeu? Que a gente sempre via dentro da Baraúna, onde sempre participamos, mas nunca tínhamos esses registros em audiovisual, entendeu? Inclusive, Flávia falou sobre a queima do Judas e na hora que ela falou aqui nos bastidores, um dos nossos produtores falou assim, e é fortíssimo,
Só que o registro acaba ficando a desejar do nível que a festa deveria ser, né, ali valorizada. E é muito importante estar ali registrando. O bando mesmo, a gente, agora durante a pandemia, fizemos uma live, né, em outro local. E aí os registros foram imprescindíveis, porque estava todo mundo muito saudosista. Então, quando você traz aquela imagem e fala, cara, nesse momento eu tava em não sei aonde, eu tava fantasiada de não sei o quê. E é muito importante vocês, da própria comunidade, valorizar isso, porque a Baraunas é um bairro que tem muita festa popular, né? E assim, quando a gente percebe a questão do registro, é o registro através do nosso olhar enquanto baraunense. Pertencimento, né? Porque a partir do momento que vem uma equipe, vem outra pessoa, ela vai trazer um olhar, às vezes investigativo, às vezes de registro, enfim, o olhar profissional. Mas quando a gente está enquanto pessoa que mora na Baraúna, que sabe um pouco desse processo, o olhar é diferente, o olhar é um olhar... Poxa, não, tem fulano, ó, não, fulano não pode faltar. Inserido, né? Fulano não pode faltar. Sabe a característica de cada um, né? Chegar Dona Lucinha e mestre Orlando lá com o pandeiro. Essa foto, ela não pode faltar. Nenhuma movimentação que tiver na Baraúna, seja ela enterro do ano, o bando anunciador, dentro ou fora do bairro, se não tiver Dona Lucinha e mestre Orlando rodando o pandeiro, essa observação vai vir a partir da gente. Sim. Muitas vezes porque a pessoa pode passar, não, é bonita, legal, não sei o quê, mas pode passar despercebido. Porque vocês são sensíveis a isso, né? Porque a gente tá lá, a gente sabe mais ou menos fulano fica ali, fulano normalmente fica naquela região. A figura de Machado, né? A figura de seu Machado no meio sambando. Impossível a gente não chegar lá e a gente fazer tem esse olhar, a gente sabe qual a característica, Machado, né? Quem é seu Machado? Seu Machado é uma pessoa maravilhosa. Ele é o negro mais lindo da Baraúna. E ele diz isso porque quando ele chega em um lugar, esse lugar para, porque ele é o negro mais lindo da Baraúna. Da Baraúna não, do mundo, quiçá do mundo, da galáxia, do universo, de tudo. Seu Machado é maravilhoso. E aí ele chega em qualquer lugar, ele diz que ele para qualquer festa, qualquer festival, qualquer coisa que ele chega, ele para. Maravilhoso. E em todas as festas que ele participa com a gente, ele chega, ele diz que ele é uma das pessoas, ele era uma das pessoas que cuida do jardim lá da comunidade. Então assim, ele é uma presença muito forte no bairro. Então ter referências como seu Machado, mestre Orlando, Dona Lucinha. Então são pessoas que produzem, são pessoas que estão lá fazendo, juntamente com todas essas pessoas que eu já falei o nome, né? Que organizam, tal, da música. Mas quando a gente fala um seu Machado, a gente fala muito da nossa história. Que é uma figura sabe? histórica. Que é um senhor. É um senhor. Então, é muito da nossa... Do que a gente... Poxa, um senhor o que foi que ele já vivenciou na Baraúna? Entendeu? Então, o que é que já vivenciou? Por que ele cuida da praça? Sabe? Por que quando a gente chama, há sempre uma receptividade? Bora fazer isso, não sei o quê. Então, assim, é muito da alegria que a Baraúna tem. A gente vê muito retratada em seu Machado. É aquela praça que corta a principal do bairro. Sim. Aí ele cuida, ele juntamente com o Marquinhos. Isso, M10. Marquinhos M10. Aí são pessoas que sempre cuidam ali, estão cuidando das plantas, molhando, fazendo poda, colocando, ornamentando. Sim. E aí são pessoas que são importantes, são nomes muito importantes. Então, por isso que essa questão de vocês terem
a produtora de vocês ali é muito... Traz um olhar diferente, né, para o material que vocês produzem. Correto. Como você falou, talvez uma pessoa de fora não tenha esse feeling, né? Essa coisa de, poxa, eles estão fazendo assim, mas eu vou fazer uma coisa mais profissional e ok. Porém, quando vocês são da própria comunidade, vocês trazem até o sensível para a comunidade. As pessoas olham com outros olhos aquilo ali que é produzido por vocês. E eu quero saber como é que funciona o trabalho. Tem mais pessoas que trabalham com você? É só vocês dois? Que são os dois. E é uma produtora, você já citou os nomes. Mas existe uma logística? Como é que funciona durante o bando, assim? Vocês vão lá e captam fotos e vídeos e depois esse vídeo é passado para a comunidade? Há uma, sei lá, uma mostra? Vamos exibir o vídeo do bando anunciado hoje. Como é que funciona depois essa devolução para a comunidade? Pronto. Em relação ao bando, especificamente o bando, em relação à logística, a princípio a gente faz a cobertura fotográfica. Certo. Teve um ano que foi Flávia que fez essa cobertura fotográfica. Teve outro ano que eu que fui responsável por fazer essa cobertura. E também tem Guilherme, professor Guilherme, Sim. que a gente, como eu falei, carinhosamente chama de Guima. Sim. Aí ele faz também, ele participa. E Joelson, professor Joelson também. Aí no caso, eles fazem, também colhem essas fotografias, imagens, também os próprios moradores fazem essa imagem. E aí hoje, a Tudo Junto, ela se tornou uma referência dentro do bairro em relação ao audiovisual. Então todo mundo hoje que faz qualquer evento, mesmo que nós não estejamos presentes, eles fazem essa cobertura e mandam e enviam principalmente para a Flávia. Aqui ó, a gente fez para poder a gente fazer um parêntese. O último domingo a gente teve uma festa do Dia das Crianças lá no bairro. A Flávia foi fazer uma cobertura fotográfica e aí também teve outras pessoas que fizeram algumas fotos e enviaram para ela. E aí esse material ela mandou para mim, eu acabei produzindo um vídeo e aí esse vídeo fez bastante sucesso, está lá rodando lá o bairro todo. Então só um exemplo do que é feito, entendeu? Vocês viraram uma espécie de banco de dados de Basicamente, armazenar isso. ali mesmo um material muito bom. Então, E as redes sociais ajudam nisso também. Porque, assim, a gente sabe que agrupar, juntar Sim. as pessoas com o intuito de ver e tal, é algo que hoje a gente percebe que é mais possível. Como eu estava, questão mesmo de, infelizmente, algumas comunidades ainda não sentem a importância da organização das suas manifestações, das suas festas, dos seus fazeres, né? Só Sim. pensa mesmo nos fazeres. Vou fazer a festa da criança, vou fazer o enterro do ano, vou fazer a lavagem, vou fazer a queima do Judas, vou fazer... Enfim, vou fazer. Mas o registro, a documentação, a organização, muitas vezes essas coisas deixam meio de lado. Então, uma amostra, às vezes a gente pensa que é algo muito distante. Como é que vai ter uma amostra de fotos na Baraúna? A gente pensa que isso é distante, sabe? Mas não é. Não é. É possível, sabe? Uma amostra de documentário. Abrindo outro parênteses, a gente tem um espaço, o Espaço Cidadania Baraúnas, que é algo que a gente começou em março desse ano. Um espaço físico, que a gente fazia muitas coisas, mas não tinha um espaço físico. Quando a gente tem um espaço físico, a gente tem uma referência de lugar, né? A gente tem procurar. De onde procurar. Se tem isso, vai no Espaço Cidadania Baraúnas. Então aí... Hoje a gente pode dizer que ele é um apoio. Isso. Ele é visto porque Jefferson, que faz parte da organização, está envolvido nesse espaço diretamente. E aí acaba o espaço físico sendo um apoio físico também. E um apoio físico para o quê? O que acontece lá? O que as pessoas da comunidade vão lá fazer? No Espaço Cidadania? Isso. O Espaço Cidadania hoje funciona com oficinas. Ah, sim. Então, agora mesmo de março até hoje a gente teve oficina de maquiagem, de automaquiagem,
teve oficina de... O Cineclube também. Isso. Oficinas e Cineclube. Cineclube. A gente já teve exibição de 2 ou 3 filmes? 3. 3 filmes. 3 filmes. Num espaço de tempo que a gente faz. Na verdade, é um cine debate, né? Que a gente faz apresenta um filme. E tem um espaço de disponibilizar livros, que a gente quer fazer um clube de leitura. A intenção é fazer um clube de leitura, mas a gente está estudando um pouco como funciona, como vai organizar, porque demanda um tempinho para ver a logística como vai ser. Mas, enfim, é um espaço que se pensou de início para ser de leitura, mas junto com o cinema, apresentar também os nossos trabalhos. Os materiais, né? Por exemplo, agora a gente pretende fazer, né, nessa última semana de outubro, um pegue leve para as crianças, para que contação de história na praça, coisas desse nível, oficina de malabares com o pessoal do Cuca. Então, são coisas nesse sentido, de movimentar a comunidade e perceber que a gente pode ter algo sistematizado, que o sistematizado não é chato, que o sistematizado é necessário, que esse instrumentaliza a gente para ocupar os espaços de forma digna e decente e organizada. E isso faz a gente conseguir ocupar os espaços. Porque muitas vezes, por não estar documentado, porque quando a gente faz, né, parênteses novamente, quando a gente faz um participa de um edital, quando a gente participa de alguma coisa, lá tá precisando currículo, portfólio, aí tá lá, sim, cadê o link? Cadê a foto? Cadê isso? Cadê aquilo? Então, é interessante que nós, principalmente nós que fazemos parte de comunidades e tal, a gente perceba a importância dessa documentação, dessa instrumentalização, dessa organização, para que quando a gente perceba os recursos da cultura chegando, a gente não acabe perdendo por essa falta de organização. Sim, verdade. Hoje em dia, voltando ao bando, puxando aqui pro bando. Não, mas é uma iniciativa muito boa, de verdade, assim. E isso só eleva o bairro em si, e serve de exemplo para os outros. Porque eu vejo muito bairro com muito potencial e muita gente boa, mas que só é visto pelos aspectos negativos, sabe? E isso é muito triste. E as Baraunas, ela realmente é um exemplo disso, assim, pioneiro de tudo. Mas o que eu quero saber mesmo, é a partir do momento em que vocês meio que saíram da organização, como foi que se deu essa ruptura e como é a relação de vocês hoje em dia com o bando? Na verdade, isso foi muito natural. Sim. Foi super natural. Porque o bando, ele começou a trazer, como eu falei, no ano de 2011, a gente levou a faixa. Então, foi o primeiro ano em que a gente foi, porque antes era individual. Bora, vamos. Então, assim, que vem os lapsos de memória, né? Assim, o primeiro ano teve também a questão da divulgação do blog, né? Isso. Porque essa questão de pertencimento, aí essa caminhada de pertencimento, ela tem uma longa estrada aí. Tivemos informativos no bairro. Isso, Foi construído. Isso. Aí, nesse determinado ano, que foi 2011, né? Isso, tínhamos um blog, que era o blog Baraúna no Coração, que era a época que o blog estava em alta. E aí, com Ed Carlos, Flávia, enfim, as pessoas envolvidas, Flávia pode falar com mais. Então, esse blog, Joelson, que era a pessoa que organizava, meio que fazia uma correção, uma organização do material. Sim. E aí a gente tinha esse blog, e esse blog servia para mostrar os trabalhos produzidos na comunidade. Porque antes do blog nós tínhamos um informativo impresso, que era
feito e depois a gente fazia impressão de 1.000 cópias e era distribuído na comunidade. E aí o informativo, ele trazia, né, lá a Porque a matéria... mídia sensacionalista não passava do bairro, a gente colocava no Isso, blog. a gente falava da gente pra gente. Sim. E aí depois... De verdade, né? Isso, depois, aí a gente começou a questão da febre dos blogs, não sei o que e tal. A gente começou a colocar o informativo que era impresso no blog. E aí começou os textos, vindo os textos, e todo mundo queria se ver, porque tinha as fotos. Sim. Também tinha as fotos, o arquivo de fotos, a gente botava todas as fotos lá. Aconteceu tal coisa. Aí as fotos estavam todas... tira minha foto, que eu quero... Depois eu vou pegar lá, viu, tal, não sei o quê. Então era basicamente isso. Eu quero... vem aqui. Quando eu chegava, eu via com o celular, com a máquina na mão, já fazia pose, já esperando que a foto estivesse publicada no blog. Eu fiz um cartãozinho, não foi? Isso. Pra poder divulgar. Tinha. No bando. Aí foi assim que começou. Então meio que essa transição foi muito natural, porque a galera foi se introduzindo, a galera da música, e eu não sei cantar. Eu não sei tocar. Então eu ia como uma pessoa que gosta do bando, curto o bando, sempre curti, então agreguei. E agrego até hoje. Sim. Então, meio que foi natural nesse sentido. Nesse sentido de que um processo de que as pessoas que tocam, que cantam, que compõem. Então, essas pessoas começaram a se organizar. E aí, com a liderança de Jefferson e Edilson Barbosa, hoje, o bando consegue se organizar. Porque, como eu falei... As fantasias, elas são vendidas, então se é vendido, tem que ter uma organização antes para preparar o material e financeiro também, para saber quem vai fornecer, como vai fornecer, enfim. E para também para passar para a comunidade o valor, que você pega um valor, né, e vai repassar por outro. E aí também tem a organização do café. O café que é organizado, que é feito por Dona Fabiana e Dona Vilma. Então, são essas duas mulheres que organizam o café. Você encontra lá frutas, pão, café, suco, mingau, enfim. E tudo isso numa esquina que é a casa de Edilson. Aí fica essa casa de Edilson. Às 5 horas da manhã. O café já tá pronto lá. Tá tudo lá organizado. Na verdade, eu acredito... E esse café é lá no bairro ou já no bairro? Não. Na concentração do bairro. O café acontece no bairro às 5 horas da manhã. Eu tô falando isso porque no primeiro ano que eu fiquei aqui, eu tomei um café da manhã, assim, mas foi no circuito. Aí eu tô perguntando se foi esse. Mas foi no início tinha o café. Aí depois começou o café ficar, como diz a gíria popular, ficar miado. Aí a galera de lá falou, não vou pro café, aquele café, eu chego. Então começou a organizar o café cá. E aí, já que tinha fantasia, esse café é de graça. Se você chegar lá, tal, você vai tomar seu café de boa, não vai ter tal repreensão de nada. Você participa de boa. E aí tem o som, tem os fogos, tem a água também. Algumas pessoas meio que no meio do circuito, algumas pessoas tipo que algumas vendem, outras distribuem água, um negócio e tal. Então tem uma organização muito interessante no bando. A galera meio que conseguiu, essa galera toda aqui, que tanto da Baraúna quanto de outros bairros que de certa forma, pela música mesmo, que eu estava conversando com o organizador do bando, Jefferson, ele falou nomes como Nejamaica,
como Marquinhos, do Revolução. Então, são nomes, André Lopes, são nomes que, de certa forma, chegam para agregar no bando pelo viés da música, porque eu acredito que hoje essa organização mesmo do bando e esse fortalecimento do bando se dá muito por causa da música, por causa da percussão, enfim. Eu recebi, assim, antes de falar, eu recebi em alguns grupos, foi aí que eu me atentei pra Flávia, que eu recebi em alguns grupos o vídeo do bando que teve, de vocês, no ano que não teve, foi esse ano. Foi esse ano. Eu fiquei, meu Deus, teve e tal, e eu vi que foi um movimento legal. Então, se você puder Vai, perguntar sobre e já direcionar para esse vai ter bando sim. E o que eu ia falar do café é isso, como a gente vê esse movimento de sair daquilo que é o oficial do Cuca, aquilo que a gente falou, né? Um bando oficial que é promovido pelo Cuca. Como esse deslocamento do café também fala que o bando começa na Baraúna, o bando começa na Rua Nova, e não o bando começa no Cuca. Então, isso Até porque eu não pego o bando do Cuca. Eu pego o bando do fundo do INSS ali, subindo o que? Ali é Jardim Acácia? Não, subindo ali, não tem a Cairóis, Jardim Acácia, no fundo do Firaguai, eu pego o bando dali. subindo dali, né? Eu nunca pego o da Matriz, eu venho de lá de baixo É o andando. bando da Chácara São Cosme. Eu acho que é da Chácara São Cosme. Quando eu vejo tal bando, eu vou aqui. Não, e eu vou muito. E o bando funciona meio que... Ele vai e volta. Isso. Tem um material, o primeiro material que a gente fez, documentário, de fotos e vídeos, que a gente colocou o nome de Um Bando no Bando, que aí no caso era o bando da Barão dentro do bando, que aí a gente tem toda essa linha, né, de início, que aí a gente tem o nosso próprio bando ali da Praça da Barão até chegar na concentração. É um bando à parte, que aí depois chega lá que engloba. E depois tem o retorno. E depois o tem o retorno é mais massa ainda. E aí chega na O praça, retorno fica é até... melhor do que a ida. Aí fica... No caso eu fico lá já, porque aí a Seresta da Vitória pega fogo, aí eu fico E lá. aí a gente desce, Só e volta de Uber, aí... que não tem mais condições. Pois é, mas Vai ter pra bando, você que está em casa, que acha que não teve bando sim. Teve, Né? teve Conta bando aí. sim. Teve bando sim. Conta Teve essa bando história sim. que ninguém me contou, ninguém me convidou. Tô chateada. Na verdade, foram pedidos, né? Como eu falei no início, é muito forte na Baraúna as festas. Sim. E aí ficou meio que uma Movimentação, né? movimentação e uma necessidade do bando. Sentimento de perda, de Isso, um sentimento de perda, um sentimento de que por que não ter bando? Aí veio a frase, né? Vai ter bando sim. Vai ter bando sim. Pode não ter o bando oficial, tal, organizado, lá no Cuca. Mas na Baraúna vai ter bando sim. E aí essa galera toda que eu já falei, né? Edilson e Jefferson à frente, organizaram o bando, fizeram toda a questão da logística, do percurso, começou, como de costume, na Praça da Baraúna, e aí, ao invés de ir em direção ao centro da cidade, voltou em direção ao Campo Limpo. Sim. Subiu a Riachuelo em direção ao Campo Limpo. Aí foi As circulando as ruas do bairro, indo pelo Jardim Sucupira, aí depois pela parte, desceu pela outra parte da Baraúna, e aí foi para Galileia, aí deu uma circulada pela Galileia toda, e depois desceu para a Riachuelo novamente, e aí fez o samba na praça, e acabou que teve bando sim. Pois é. E aí teve bando sim, foi muito bom. E quem tava lá percebeu no brilho do olhar das pessoas o quanto havia uma sede, uma vontade daquela festa. Porque é uma festa que é feita por nós.
E para nós. E para nós. E isso é diferente. É diferente de uma festa que é produzida, pensada dentro de um calendário municipal ou estadual, seja lá qual ele. Mas não, é feito por nós, é a gente que pensa, é essa galera que compõe a música, é essa galera que vai pensar qual esse ano vai ser qual vai ser a nota, qual vai ser o acorde, vai ser em que ritmo, vai ser mais, o samba vai ser mais duro, vai ser mais entendeu? Então é feito por nós, é pensado por nós, é organizado por nós e é nós que vamos. Então, essa lógica do bando faz com que seja tipo, eu vejo muito bando como um quebra-cabeça. Então, tem lá aquela peça grande que é o bando do Cuca, e aí vem as outras peças menores com cores diferentes, com formatos diferentes que se encaixam. Perfeitamente. Que se encaixam, de retalhos, né? mais ou menos, para ficar mais a gente, né? Exatamente. Meio que uma coxa de retalho, uma coxa de fuxico, e que tá ali formada, Costurando. que vai se costurando e que vai se formando, e que no final você consegue ter uma peça bonita, uma peça bem feita, uma peça produzida por todo mundo, seja lá pelas marchinhas, seja lá pelo samba duro, seja lá pela percussão, seja com a caixinha, seja com o trio, seja lá jogando aquele negócio de espuma pra cima, ou confete, ou o que for, mas é feito por nós, pra nós e conosco. E o que é mais bonito, sabe? Exatamente. Ano que vem eu só quero avisar que eu vou lá pra Baraunas. Ano que Pode vem ir. não, porque eu tô com esperança de que tenha banda esse ano. Já teve. Já teve bando sim. Mas não me convidaram pra isso. Já Mas eu vou teve. sair lá da Baraunas, tá? Vou tomar café. Seja E bem-vinda. vou andando e vou até o Cuca e depois eu vou parar lá no Sereste da Vitória, tá? Fica à vontade. Flávia, Léo, você queria falar, Fábio? Não, é essa liberdade que o bando nos dá. Da gente fazer o que a gente quiser. Exatamente. Da gente ser quem a gente quiser. Entendeu? Então, assim, por isso que as fantasias, elas são interessantes. De permitir que a gente possa ser e de que a gente possa falar o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente imagina. E essa é a liberdade que o bando traz pra gente. Exatamente. Obrigada, viu, pela Obrigada presença de também. vocês. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.